Conversas Cruzadas, de volta, debatendo hoje os precatórios. Doutor Cláudio Martinevski, juiz de direito, a palavra é sua neste penúltimo bloco do programa. Ok. Retomando aqui alguns assuntos que foram referidos, o doutor Lacerda tinha falado na benevolência do judiciário. Acho que, discordo, porque acho que não houve benevolência, né? Quando lá no início do não pagamento, houve as primeiras decisões a respeito da não intervenção da União nos estados devedores, né? O que houve ali no início, e isso é que gerou, de certa forma, esse estado que está hoje, é que foi um reconhecimento justamente das impossibilidades, das deficiências de recursos, né? Da escassez de recursos para pagamento desse ativo, né? Desses débitos. E até foi dito lá, olha, não adianta eu intervir, nomear um interventor e logo em seguida nomear um interventor se não há recursos novos, né? Hoje, no âmbito do início das atividades do Fórum Nacional de Precatórios, foi falado algo que me pareceu bastante importante pelo deputado Marco Maia, no sentido de que, eu acho que o senhor tocou também nesse assunto, a lei de responsabilidade fiscal, que ela prevê em relação às despesas, aos gastos, né, ela responsabiliza o administrador, né? Mas ainda só um detalhezinho, a lei de responsabilidade prevê o seguinte, lançando na contabilidade e não pagando, porque tem um nível de endividamento, os estados, os governos estaduais podem dever 2 orçamentos anuais de dívida consolidada, os municípios 1,2 vezes. Então, se ele lança na contabilidade e não paga, aquilo soma na dívida, então a maioria não lança. Isso é outro problema na administração pública, as contas não estão fechando. Então, por isso que não se sabe quando vai ser... Mas é crime essa fiscal então, não é crime, porque a lei de responsabilidade fiscal é fiscal, né? Ela não é crime, ela não trata de crime, ela trata de gestão fiscal. Todo mundo tem um veio de que ela é criminal. Mas exatamente, então tem esse limite aí da lei. E ele dizia exatamente isso, né, que em relação ao pagamento dos precatórios, ou seja, da dívida do Estado, dos municípios, não há essa responsabilização. Isso talvez fosse interessante que fosse adotado em nível de legislação para que, quando se parou a primeira vez aqui no caso do Estado, em 1999, né, se tivesse adotado uma outra alternativa em relação a quem deu a ordem política naquele momento de não pagar. Talvez, estou tentando aqui fazer uma leitura um pouco impossível. Alguns dos credores que estão nos assistindo agora, quando o senhor afirmou que essa flexibilidade do judiciário em relação aos precatórios é um reconhecimento da impossibilidade de pagar a dívida, talvez alguns possam estar se perguntando, por que a minha dívida e as outras não? Quer dizer, por que com os precatórios houve esse entendimento e com outro tipo de dívida não? Não sei se há uma resposta. São os instrumentos disponíveis, né? Até teve uma pergunta ali que falava por que não há a penhora dos bens do Estado, né? Pois o precatório veio justamente para suprir esse problema que existe de que os bens públicos, seja do município, do Estado, da União, são impenhoráveis, porque se cada credor vai lá e, por exemplo, penhora o Palácio Piratini ou um hospital público, gera um problema maior ainda, né? Então, a questão do precatório veio exatamente para se poder programar essa atividade do Estado, porque justamente havendo débito, há necessidade de inclusão no orçamento para haver uma programação de gastos em relação a esse débito, né? E isso é que tem problematizado, porque incluído, inclusive, né, no orçamento esse débito, só que não é executado. E as razões pelas quais não são executadas é que deveriam ser averiguadas e, em cima dessa averiguação, eventualmente, a responsabilização. Porque se há muitas vezes dinheiro para se gastar, como foi dito ali, até na questão da publicidade ou gastos necessários, né, tem que haver dinheiro também, ou pelo menos uma parte, né, para pagamento deste débito, que justamente aí atende essas pessoas, muitas das reclamações, e isso tem sido verificado lá, pessoas de idade com problemas bastante sérios, de doenças, problemas de toda a ordem, né, no final da sua vida, com compra de medicamentos, acabam não conseguindo... E na PEC agora é determinação, a preferência total para essas personalidades que o senhor elencou aqui. Os idosos têm preferência sobre todos os outros para receber. Dentro desse segmento também, uma coisa que é bastante importante ressaltar, que os credores de precatórios tentaram, via legislativo, conseguir projetos
que possibilitasse que o credor utilizasse o seu crédito para pagamento de IPVA, de imposto de renda, de IPTU, de liquidação de empréstimo de casa própria, e nunca houve interesse do Estado de receber a sua própria dívida. Então, isso é uma das lutas que nós gostaríamos que fosse incluída nesses projetos aí, a possibilidade de, se eu tenho um crédito, e eu também, como o prefeito diz, o credor, às vezes são credores, às vezes realmente são, um pagamento do IPVA, como disse, né? Nós tentamos isso e nunca houve interesse do Estado nesse tipo de negociação. Uma outra coisa também que é muito interessante... Eu lhe pergunto assim, um particular, vender para um particular com 70% de deságio ou para o setor público, qual é que o senhor preferia que ele vendesse? Perfeito. Nós fizemos uma proposta à governadoria da Cruz, recentemente. Nós somos credores de 3 bilhões e 600 reais que está se formando agora os técnicos científicos, tá? Que entraram com a ação da Lei Brito e ganhamos essa ação e temos agora um retroativo de 2006 a 96 para receber neste montante. E nós chegamos a uma conversação na Secretaria da Fazenda e oferecemos, olha, nós queremos entregar esse crédito com deságio de 70%. Tá? Ou seja, nós 3 bilhões e 600, nós queremos receber 900 mil reais. Aí foi perguntado... 30%. 30%. Aí, qual é o prazo? Qual é o prazo que vocês precisam? 5 anos. Aceitamos. Sabe qual é a resposta que veio? Não, manda para precatório que isso aí vai para 10 anos, 15 anos, e aí eles que vão lá, quem sabe muitos lá nem vão estar vivos mesmo, né? Essa negociação não nos interessa, vão resolver o presente, isso aqui vai para o passado e nós vamos ficar sem receber o nosso crédito. Imagina, receber 30% em 5 anos, então me dê o título que eu vou vender para o privado, que pelo menos vai me pagar 30% na hora. Tá? Então essa é uma situação que nós não estamos aqui fazendo a defesa da negociação, nós queremos o pagamento integral. Agora, estando numa situação onde o Estado de forma alguma aceita fazer a transação dessa dívida, nem com deságio de 70% para pagar em 5 anos, então, pelo amor de Deus, efetivo o título que nós vamos vender para os empresários vão compensar no ICMS. Minha vez agora, né? Por favor, daí que eu conclui, nós vamos para o nosso último intervalo comercial e depois cada um terá um tempo para fazer as considerações finais. Quando é dito que agora com a PEC nós vamos pagar, vai pagar um percentual ínfimo que não resolve a grande dívida. Eu não culpo os gestores atuais por isso. Então, quando ele diz, por exemplo, tentou 25%, em 5 anos não conseguiu, porque a gestora não quer colocar essa verba agora, já que ela sabe que ele pode demorar no judiciário e ir na norma que existe hoje, mais 10 anos ela não vai estar mais na gestão. Ela vai passar para as próximas gestões. Isso tem acontecido ao longo dos últimos 20 anos. Então, nós temos que ter, se o Estado pudesse pagar os 25% que o mercado paga nos papéis, todo mundo vendia para o Estado. Só que o Estado quer pagar em 0,001 do total do montante, e não o restante. Então, esse valor de 0,6 da arrecadação, em relação à dívida, ela é muito insignificante. Ela é insignificante e significa o quê? Que a dívida vai durar 20 anos, só que está aí para se um dia pagar, mesmo que fosse no leilão, em que chegasse a 20%. Você entende? Então, o grande problema é que nós criamos uma massa para trás e temos que criar mecanismos que mantenham a governabilidade, mas que também... O senhor não acha que está contaminado, não é o seu caso, por muitos que adquiriram e agora se vê ameaçado de perder os terceiros que entraram no mercado? Eu vou dizer ao senhor o seguinte... Esse que é o problema. Eu vou lhe dar um número maior. Eu vou lhe dar um investidor. 30%, mais de 30%. Não é o titular do crédito, mas o titular é o terceiro. Morrendo sem receber, senhor? Não, peraí. O titular do crédito, alguns já morreram e não receberam. Alguns já morreram e receberam uma parte do mercado. Se não houvesse esse mercado, essas pessoas morreriam antes. Eu vi outro dia uma reportagem no Correio do Povo que a senhora dizia o seguinte: eu vendi meu precatório há 5 anos atrás por 30%, porque eu tinha que fazer uma cirurgia na cabeça, senão eu morreria.
Hoje eu me arrependo de ter vendido, mas naquela época, se eu não vendesse, eu morria. E ela falou isso 5 anos depois. Então, isso eu entendo, naquele momento que ela precisava daquele dinheiro para fazer a cirurgia, o Estado não estava lá. E ela não poderia conseguir esse dinheiro do Estado. Isso vai continuar acontecendo. Não, vai continuar. Só um minutinho. Eu lhe garanto que não vai continuar. Não, vai continuar porque o percentual que vai entrar não absorve esse volume que existe. Nós temos que resolver esse volume. Como o doutor Cláudio disse, nós temos que sanar as causas do problema na frente e sanar os precatórios futuros, mas temos um volume imenso para trás. E quem tem segurado o mercado nesses 10 anos é o mercado de precatório que salva os precatoristas quando estão necessitados. Senhores, faremos o nosso último intervalo comercial e depois voltaremos para as considerações finais de vocês. Ainda dá tempo de mandar a sua opinião para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Já voltamos. Dá para escrever livro. Muito bem, estamos de volta para o bloco final do Conversas Cruzadas, hoje discutindo os precatórios. Então, teremos 1 minuto e meio para as considerações finais de cada um, por uma ordem acertada, né, de forma harmônica e consensual. Começa esse bloco, doutor César Chagas, 1 minuto e meio, por favor. Eu gostaria de convidar a população para o debate que estaremos fazendo amanhã, dia 22, no Hotel Embaixador, para o Fórum Nacional de Precatórios, onde lá estaremos mais uma vez reunindo credores, o judiciário, o governo e todos os demais interessados, aberto ao público. Paga alguma inscrição? Nós temos um limite de 500 vagas, né, porque o auditório tem essa capacidade apenas de 500 pessoas. Então, aqueles interessados que procurem chegar cedo para poder garantir... É gratuito? Nós estamos cobrando R$30 lá para as pessoas que estarão se inscrevendo agora, após o período de inscrição de internet que já terminou. Né? Amanhã no Hotel Embaixador, amanhã no Hotel Embaixador, começando às 9 horas. Vamos chegar um pouco antes. Exatamente. E com previsão de término para as 19 horas, tá? Com a Carta de Porto Alegre, que pretendemos transformar na grande luta dos credores, na defesa contra a aprovação desta PEC 12 e principalmente nós tivemos aí na marcha da OAB no dia 6 de maio em Brasília e fizemos aí uma grande peregrinação nos gabinetes dos nossos deputados federais e acreditamos que vamos conseguir uma adesão de grande parte desses deputados na rejeição desse projeto. Obrigado. Doutor Nelson Lacerda. Eu diria o seguinte, tem que haver um meio termo. Nós temos que ter governabilidade, porque os estados e municípios têm que governar. Mas a dívida tem que ser quitada. E sem afrontar o Estado de Direito. Isso é uma base que eu não deixo de bater. Então, o que tem que se fazer? Eu acho que o percentual que foi estipulado de 2%, 6,6% a 2% que está na PEC, acho que tem que ficar. Com todas as sanções que eles estão, que vamos brigar para serem cumpridas. Mas isso não basta. A dívida é muito grande. Esse percentual da receita não vai pagar sequer o serviço da dívida. Então tem que haver outras fórmulas de nós resolvermos o problema. Em levantamento com a Fiesp de São Paulo, nós verificamos o quê? Esses 100 bilhões, existe uma dívida ativa, que aquilo que o senhor falou dos caloteiros que não pagam, as empresas que não pagam, atrás deles, 100 bilhões, existem 800 bilhões
de dívida pendente. Claro que uma parte já é empresas que fechou, mas nós temos, como aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo tem 18 milhões com a dívida ativa de 100 bilhões. Então, 5 vezes o precatório. Ora, se nós criarmos, junto com os 0,6% a 2%, junto com isso, mais uma compensação para a dívida vencida no passado, compensação automática da dívida vencida no passado, que a arrecadação hoje é pífia, 0,6%. Aqui no Rio Grande do Sul, o Estado tem em torno de 18 a 20 milhões e arrecada 0,6%. Com isso, mais outros mecanismos como Paga Casa Própria, nós conseguiremos sim reduzir em 10 anos a dívida. Obrigado, doutor Paulo Ziolkowski. Nós continuamos entendendo que esta solução prevista na PEC, e aí eu chamaria a atenção, se possível fosse, dos interessados, que procurasse acompanhar melhor o que está escrito na PEC, né? Que não agisse tanto no sentido de informações que vêm, tem que ler. E aí os senhores poderão, os credores, ter uma ideia melhor de que, aprovada a PEC 12, da forma que veio do Senado, nós vamos ter condições de liquidar esses créditos aí que os credores têm junto ao Estado e município. Então, eu diria assim, para encerrar, já que o tempo está curto, né, o doutor precisa falar, que a solução que estamos apresentando é de responsabilidade, inclusive penalizando o gestor pela primeira vez de uma forma explícita na Constituição. Não é por entendimento, não é lei infraconstitucional, é a Constituição, e eu acredito que o Judiciário, que tem atuado de uma maneira muito soberana e muito efetiva, irá, aplicando as normas aqui que vão estar escritas, irão, vamos dizer, buscar a solução para problemas precatórios no Brasil. Obrigado, doutor Cláudio Martinevski. Bom, um dos telespectadores ali referiu uma certa conivência do Judiciário em relação ao não pagamento. Acho que falta informação nesta afirmação. A PEC 12 é exatamente uma resposta a isso. Tanto há essa ação do Judiciário em relação a sequestros, né, onde é permitido, que agora buscam os municípios, os estados, um certo anteparo em relação a isso, né, para justamente frear a possibilidade do sequestro. Mas hoje, ainda que não totalmente, ela existe em relação a algumas situações, que é justamente o caráter não alimentar dos precatórios existentes, que aí gira algo em torno aqui no estado de talvez 20%, 30% desse débito. Então, já existe em relação a isso. O que é necessário fazer são alguns aprimoramentos que foram referidos aqui, entre eles, e acho que existe esse espaço para se fazer, é justamente a questão, eventualmente, da compensação, desde que bem planejado, acredito que seja possível ser feito isso e, de certa forma, equacionado por esta via, essa problemática dos precatórios. Muito obrigado aos debatedores que aqui estiveram presentes. As contribuições de vocês são muito valiosas para o aprofundamento desse debate que tanto interessa à sociedade gaúcha. O programa está terminando e será reprisado nesta sexta, às 8h45 da manhã. E às 10h30 da noite tem mais um Conversas Cruzadas com Lazier Martins. Boa noite. Conversas Cruzadas. Oferecimento.